eu estava à tarde e Deus estava ministrando no meu coração sobre essa palavra de que como foi o rei Acaz, e cheguei aqui à noite, o pastor trouxe uma palavra maravilhosa sobre... amém, muito bom. Se você não veio quinta-feira, você perdeu a metade, porque hoje tem mais. Irmãos, creia, foi muito bom. E eu estava em casa meditando e Deus trouxe ao meu coração esse rei Acaz, ele foi um rei muito mau. Todos os reis, irmãos, vamos entender um pouco, só um pouquinho a história. Tem o reino do sul e o reino do norte. Quando as tribos foram divididas, o reino do sul ficou em Jerusalém e o reino do norte ficou em Israel, ficou em Samaria. Só que o reino do norte sempre teve uma linhagem de reis muito ruins, muito mal mesmo. Só que Acabe é um rei que reinou em Judá, em Jerusalém. Mas a Bíblia nos conta que Acaz foi um rei muito ruim. Todos foram ruins, mas ele foi demais. Ele perdeu as estribeiras, como assim podemos dizer. E a Bíblia nos diz, no início, que ele fez tanta coisa ruins, tanto mal, que quando ele morre, ele nem teve o direito de se enterrar no túmulo da família dele. Ele falou assim, esse cara aí não vai enterrar na nossa casa. Aqui no túmulo de vovô e de vovó, não. Joga para lá. De tão ruim que ele foi. Então, a casa, ele vai fazendo coisas ruins. A casa, ele pega os utensílios da casa do Senhor, ele faz o altar a outros deuses. A casa, ele pega, faz um altar, e nesse altar ele sacrifica o filho dele. Olha só. Tamanha abominação que ele fazia. Só que é interessante que a gente lê, que ele fala assim, olha, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, o seu pai. Só que Davi não era pai de Acaz. Davi não era pai de Acaz. O pai de Acaz era Jotão. Jotão era filho de Uzias, né? Uzias era avô de Acaz. Jotão era seu pai. Só que Davi, a Bíblia quando fala que não fez como o seu pai Davi era um modelo de governo de Deus. Davi era um modelo para todos os reis seguir, como um modelo de governo era Davi. Se você falar assim, porque andou segundo Davi, o seu pai, porque fez segundo Davi, porque era o governo de Deus que era igual ao de Davi. Deus tomou Davi como modelo ali de governo dele. Então ele não fez como Davi, o seu pai, ele não andou. Diferentemente do seu pai que andou e fez grandes feitos em Jerusalém, seu pai andou no caminho do Senhor, ele fala assim, não é bem assim, eu quero fazer diferente. Eu quero dar uma inovada aqui. E Acaz, ele anda de maneira imprópria, ele anda de maneira dissoluta, ele anda no seu prazer, achando que o que ele sabia era o certo. Então, Davi não era referência de governo para Acaz. E Acaz, a gente anda um pouquinho, e no versículo 24, Acaz, ele chega no ápice da sua loucura. Ele chega, vamos dizer assim, que ele não tem mais para onde Acaz ir. Acaz ainda chega no alto ainda. E Acaz, a Bíblia diz, e você vai vendo aí na sua Bíblia, que fechou as portas da casa do Senhor. Ele fecha as portas da casa do Senhor. Entenda, irmãos? Davi, vamos falar um pouco de Davi. Davi, ele orava a Deus, ele cultuava a Deus na tenda. E Davi, um belo dia, falou assim, Senhor, eu tenho um belo palácio, eu tenho uma boa casa, e me deixa construir uma casa para o Senhor. Me deixa fazer algo para o Senhor, algo que vai, de uma certa maneira, ser melhor. E
E Davi, a gente sabe da história que Deus fala assim, tá, Davi, vai lá, reúne os utensílios, reúne o ouro no meio do povo, mas, veja bem, você não vai fazer não. Quem vai fazer vai ser seu filho, Salomão. E a gente sabe que a Bíblia nos diz, todos nós conhecemos essa história, que Salomão faz um templo para o Senhor. Salomão faz um templo para o Senhor. O Senhor, irmãos, vamos entender, o Senhor se permite entrar dentro de um templo. O Senhor se permite, o Senhor agora tinha um endereço fixo. Quando o povo de Israel, o povo de Deus queria falar com Deus, tinha uma casa de referência. Não que antes não tinha, mas agora tem um lugar parado lá, uma casa. E sempre que você queria falar com Deus, sempre que você queria pedir algo a Deus, você tinha uma casa para você ir. Porque Deus permitiu que Salomão fizesse e ele deu. E entenda como que Deus, ele é misericordioso, ele se permite, infinito como ele é. Ele fala assim, eu vou ficar aqui esperando vocês. E vocês venham aqui e me adoram, e me adorem, e eu estou aqui. Só coloque uma mesa, só coloque alguma coisa aqui, alguns utensílios, e está tranquilo. E assim Salomão fez. Só que esse cara, esse Acaz, ele pega e fala assim, tá bom, mas eu quero arrancar tudo dentro da casa do Senhor, inclusive eu vou fechar as portas. Inclusive eu vou fechar as portas. Ele tira a referência de céu e terra. Não cantamos aqui, céus e terra. Eu estou cantando assim. Ele tira a referência de céu na terra. A casa de Deus, irmãos, naquele tempo, era a referência de céu na terra. Entendeu? Era uma convergência. Na matemática a gente explica que tem um pontinho de convergência. Era aquele pontinho de convergência. Era aquela casa. Então ele não se importa porque ele não andava nos caminhos do Senhor. Então ele foi lá e pegou, fechou a porta da casa. Ele tira o ponto de referência, o ponto de convergência. Mas só que, irmãos, a casa continua lá. O nome continuava lá. Casa de Deus, o endereço continuava. Tudo estava lá. É igual a gente. Tudo está aqui. Mas talvez o mais importante não esteja. Que é quem? É o Espírito Santo de Deus hoje. A casa estava lá, porém Deus não estava mais lá. Era igual quando você chega num lugar e aí você está com seu celularzinho lá, você pega assim, fala assim, procurando um sinalzinho de Wi-Fi, e rapaz, você sabe a senha? Eu não sei a senha. Você sabe a senha? Não sei a senha. Ah, qual é a senha? Aí o fulano de tal, o irmão abençoado, toma a senha é essa. Que beleza. Perdeu o sinal. Perdeu-se o sinal de Deus. Porque Deus foi embora. Acaz fecha a casa. E ninguém tinha mais. Estava igual quando você passa num lugar que está aquele caminhozinho de formiga ali. Aí quando você era criança, você bagunçava aquele caminho de formiga. Baguncei esse caminho aqui. Estava assim, estava todo mundo desbarateado. Ninguém sabia, porque não tinha referência. Só que, irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a gente acha assim, isso aconteceu do dia para a noite. Acaz chegou, olhou aquela porta bonita lá atrás, vou fechar. E fecha. Não. Talvez quando você lê a Bíblia, você acha que foi rápido. Mas são processos. São atos processuais que vão demorando, que vão se emendando. 30, 40, 50 anos para acontecer. Mas só que os sinais, eles vão aparecendo. Os sinais, eles vão aparecendo. Entenda, quando o Acaz, ele tira de dentro da casa do Senhor os utensílios, ele tira o que da casa do Senhor? A presença do Senhor? Não. Ele tira os valores da casa do Senhor. Ele tira os valores. Mas ele tira de um dia para a noite? Não. Ele não tira de um dia para a noite. Vão se passando tempo, vão se passando dias, e os valores da casa do Senhor vão se perdendo.
achei muito interessante que Satanás, ele não vai te derrubar de uma vez só, de uma hora só, e dar um street fight lá em você, lá, e te derruba de uma vez só, não. É devagarzinho, aí você vai achando que aquilo ali tudo é normal, e, irmãos, ele só precisa de uma geração nossa, para tirar os valores de dentro da casa do Senhor. Ele precisa de uma geração. Ele não precisa de várias gerações. Eu creio que Deus, ele é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Abraão, ele é um Deus de gerações. E o Senhor se preocupa com as nossas gerações. Eu tenho falado isso, que o Senhor, ele está se preocupando com cada criança, com cada geração nossa que se levanta. O Senhor cuida dessa geração. Mas basta uma geração nossa que não compreenda mais a palavra do Senhor, que não venha mais na casa do Senhor, para que tudo se perca. Por quê? Porque você começa a tirar os utensílios de dentro da casa do Senhor. Entendeu? Você começa a tirar os valores que agora são sagrados, que foram colocados lá não por você, mas foram colocados pela palavra de Deus, foram colocados pela vida de pastores que estão sobre a sua vida até esse ponto. Não foi com 2 ou 3 conversas que eles chegaram até onde eles chegaram, e você acha que você pode ir lá, fechar a porta, meter um cadeado e falar assim, vazei, e acabou. Irmãos, os utensílios da casa do Senhor, eles vão vai saindo de pouquinho a pouquinho. Acas fez isso. Acas chegou lá, pegou os utensílios, porque ele tinha visto que o povo de Israel e o povo da Síria, eles adoravam alguns deuses lá. E ele falou assim, olha, o Deus dele ajuda eles. Vou fazer também a mesma coisa e vou pedir ajuda. Vou pedir ajuda a esse Deus aí deles aí, que esses caras aí estão com tudo. Você olha por cima da cerca do outro e fala assim, o Deus do cara lá é melhor do que o meu. E você pega, a primeira coisa que você vai fazer é tirar os utensílios da sua casa, aqueles valores que Deus colocou. Uma geração perdida, uma geração que começa a ouvir as coisas de Deus de maneira diferente, está se perdendo. E Satanás não é bobo, não é nada, ele está vendo a vida dos nossos filhos, e ele está vendo como eles estão andando. E ele fala assim, está tranquilo, antigamente falava que está tudo dominado, falava alguma coisa desse tipo, está tranquilo, ele está fazendo certinho. Não precisa mais de que uma geração para tirar. Só que interessante que a Bíblia nos conta a história de outro rei chamado Josias. Josias também herdou a casa de Deus fechada naquele tempo. Talvez não estava fechada como estava com a casa. Não foi ele que fechou, ele encontrou fechado. Mas só que Josias, a Bíblia nos diz que ele foi criado. Ele foi criado por a sua mãe, uma profetisa, e pelo um sacerdote. E quando Josias chega na idade, 8 anos, irmãos, ele começa a reinar, e ele assume o trono. E ele olha a casa de Deus fechada, ele fala assim, nossa, a casa do Senhor está fechada. Abre agora. Ele tinha 8 anos. Só que ele já ouvia da sua mãe, ele ouvia do sacerdote, como fazer, como adorar, aonde adorar, de que maneira adorar. Não foi de qualquer maneira. E ele fala assim, abre porque não é assim. Não é assim, ele logo, primeiro mandato do rei dele, ele manda estabelecer o templo do Senhor, o lugar de adoração do Senhor, e ele começa a abrir, e o templo está cheio de entulho. Às vezes a nossa vida é cheia de entulho, cheio de coisa, e você não abre aquela casa para o Senhor adorar, para o Senhor vir e adorar sobre a sua vida, e você adorar o Senhor, e você viver da maneira digna. A casa está cheia de entulho, e aí Josias manda tirar tudo, e quando estão tirando, eles acham o livro
Que livro? O livro da lei. E Josias pega aquele livro da lei, pega aquela porção ali da Bíblia, e ele começa a ler, e ele entende, ele falou assim, meu Deus, por que das guerras não vencidas? Por que de tanto aperto, de tanta enfermidade, de tanta manzela, de tanto fracasso? Olha só, o Senhor não está conosco. O Senhor não estava aqui conosco. Não está. E vamos restaurar. Vamos trazer a presença de novo. Porque ele entendeu, ele sabia, ele estava naquela situação, mas não era porque ele queria, porque foi imposta do pai dele, pelas gerações que vieram antes dele. E ele entende que aquilo ali, ele precisava restaurar a adoração do Senhor. E ele pega o livro da lei, ele abre, ele fala assim, aqui eu vou adorar o Senhor, porque a minha casa vai adorar o Senhor. Os meus filhos vão conhecer a palavra do Senhor. E eles vão entender que domingo de manhã é dia de orar, é dia de ir para a igreja, escola bíblica dominical. O que passar disso é demônio, é Satanás na vida deles. Ah, tá, você não descansa, você não tira férias? Tiro férias, mas no lugar que eu vou, pode ter um altar de adoração lá, e eu posso adorar o meu Deus lá. Na sua casa, você pode adorar o Senhor, mas quando você está contra a igreja, nós somos, o pastor já falou, nós somos brasa num braseiro. Nós somos como uma brasa no braseiro. E se eu não venho à casa do Senhor, eu estou tirando valores que foram colocados não por mim, mas por outras pessoas que vieram antes de mim. E quando eu começo a fazer isso, eu estou colocando umzinho. Talvez não é nada, irmãos. Talvez é pouquinho, mas uma vida de uma criança, quando ele crescer, quando ele tiver uma idade maior, aí ele falar assim, pai, é legal ir para a igreja, mas hoje eu não vou mais. E aí, você pega a conta e você paga aquela conta? Bota na conta do pastor, bota na conta do líder, bota na conta. E eu posso dizer, quando eu comecei, o pastor comprava umas brigas doidas que eu arrumava, rapaz, com o ministério infantil. Rapaz, pessoas que queriam me matar, queriam me bater. Mas eu queria ver eles hoje aqui. Não para orgulho, não, para ver o que eles iam falar quando a conta chegasse. A conta chegou. Estou dizendo que eu sou, não é orgulho, não é nada, é só para ver, sabe por causa de quê? Porque o cara é muito bom de cela para falar, mas para agir ele não é. Quando ele começa a tirar os utensílios da casa dele, lá ele acha que ele está fazendo vantagem. Quando o filho dele quer dormir até mais tarde, ele acha que ele está fazendo vantagem. Quando o seu filho passa pelo pastor e não toma bênção, ele acha que está fazendo vantagem. Quando o seu filho chega e você está conversando com o irmão mais velho, o seu filho não toma bênção aquele irmão, você acha que está fazendo vantagem. Eu falei assim, você dormiu com fulano de tal hoje? Você já esteve com ele na casa dele e eu não sabia? Não. Então como é que fala? Bênção. Você ensina, para depois você colher. Se lembra da paternidade? Então, irmãos, esse Acais, ele começou a fazer essas coisas, ele começou a tirar os utensílios da casa do Senhor. Ele começou a tirar os utensílios da casa do Senhor. E eu já falei, isso não foi um processo rápido. Quer ver? Eu vou fazer dá licença, eu vou descer aqui. Alex, levanta aqui um cadinho, Sabrine. Vem cá, Daniel. Levanta aqui um cadinho, isso. Fica aqui, ó, todos virados lá para ti, tá rapidinho. Só para me fazer uma... Vem cá, Lucas. Vem cá, pô. Fica aqui, faz uma filinha, um atrás do outro aqui, rapidinho, para a gente entender esse lance de geração. Paulo, ele busca o Senhor, ele adora o Senhor, ele está na casa do Senhor, ele está trabalhando com o Senhor o tempo todo, ele está buscando, jejuando, ele está fazendo aquilo que o Senhor chamou. Lucas, ele começa a falar, hoje eu estou cansado, eu não vou à casa do Senhor, eu não vou adorar hoje não. Tem muita gente lá na igreja que faz no meu lugar e eu posso ficar em casa. Rapaz, que Danielzinho, rapaz, o que é esse negócio de adorar mesmo? Não sei. Deixa quieto. Aqui já não vai ter mais nada de adoração do Senhor, porque aonde adorava,
adorava intensamente. A geração depois não começou tão intenso, era mais brando. Outros nem viu mais. Em nome de Jesus, vocês, é só uma ilustração, irmãos, Deus está com vocês. E aí, a adoração vem, a adoração sai de vez, a adoração não existe, mas só que Deus, Ele é misericordioso, Ele é grandioso, e Ele coloca a adoração de novo aqui. E a adoração começa, e a adoração vem, e a adoração passa, e aí aqui, aonde começa a adorar, aqui adora, e todos adoram, porque esse cara aqui, a adoração veio por ele, e ele guardou toda a sua descendência, toda a sua geração. Obrigado. Valeu. E aí, o que acontece? Deus, ele começa a agir. Deus, ele começa a agir dessa maneira na nossa geração. Se lembra de Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó? É isso. Eu gosto muito da passagem da Bíblia, lá em que a gente fala um pouco de, quando está fazendo um momento de oferta, sobre Melquisedeque e Abraão. E aquilo ali é uma coisa muito maravilhosa, aquilo ali é muito legal. Quando Abraão chega no deserto e encontra com o sacerdote Melquisedeque, e ele vai, e ele corre, e ele entrega o dízimo a Melquisedeque. E a Bíblia diz em Hebreus que dos lombos de Abraão, Levi entrega o dízimo. Olha só, dos lombos de Abraão, Levi, ele entrega o dízimo. Vitor deu uma palavra de dízimo aqui hoje para a gente. E vamos entender isso. Abraão, ele era bisavô de Levi. Ele era bisavô de Levi. Só que Levi ainda estava nos lombos de Abraão. É isso, pastor? É bisavô. Ele estava nos lombos, ele estava em Abraão ainda, porque ainda havia Isaac, ainda havia Jacó. E ali, sabe o que acontece? Porque nosso Deus, ele é um Deus de gerações, vamos entender isso. Ele cuida dos nossos filhos. E ali, porque o bisavô dele entregou o dízimo a um sacerdote. Toda a geração dele passou a entregar. E quando chegou em Levi, Deus fala assim: agora Israel, todos vocês entregam o dízimo a Levi. Porque o dízimo é de Levi. E o dízimo é meu. Levi é meu sacerdote. Entrega a ele. Porque só um fez. Então, quando Alex dia falou aqui, isso aí foi muito... É isso aí. Nossos filhos estão vendo a gente fazendo. Eles estão vendo a gente fazendo. Os pais estão ali e falam assim: você lembra de Josias? Josias foi criado pela mãe dele. Aí você fala assim: eu sou só eu na igreja, meu esposo não serve a Deus, e o Kiko? O que tem a ver? O que tem a ver isso? Josias foi criado pelo sacerdote dele. E ele foi um dos reis que marcou. Portanto, a Bíblia nos fala dele. Aí você quer começar a falar assim: não, mas meu esposo não vai na igreja, e é muito difícil criar um filho sem... com certeza, irmãos, não estou falando que não é difícil. Só estou falando que Deus, ele é maior do que o seu esposo. Estou falando que Deus, ele quer salvar a vida do seu esposo. Amém? Glória a Deus. Ele quer salvar. Mas começa a caminhar, você vê se não vai acontecer. É Deus fazendo para você, irmãos. Mas a gente quer sempre fazer para Deus. A gente quer sempre colocar um empecilho. Faça, sirva a Deus, glorifica o Senhor, dia após dia. Se Ele não vai abrir para você, se num tempo de Deus, Ele não vai trazer ele, igual fez com o rei Sinaqueribe, vai botar um anzol na boca dele, vai trazer como um animal, mas vai trazer para a presença dele, e aqui ele vai limpar, e aqui ele vai curar, e aqui ele vai santificar, e ele vai andar com o Senhor, porque você não negociou princípios na vida sua, e na vida do seu filho, e na vida da sua geração. Amém? E o nosso Deus, Ele quer, Ele cuida da nossa geração. Ele cuida da nossa geração. Portanto, você vê que Deus, Ele fala para as gerações: a tua descendência será bendita, a tua descendência será
Nossos filhos, irmãos. É os nossos filhos. Toda vez que Satanás quis matar alguém na Bíblia, ele quis matar uma criança. Ele não quis matar um adulto. Ele quis matar uma criança. Ele quis ferir uma criança. Eu creio que semana passada a gente estava ouvindo lá sobre o casamento. Deus, ele quer salvar o nosso casamento. Ele é o Deus do nosso casamento. Mas o nosso casamento é uma blindagem sobre a vida dos nossos filhos. Ele é uma blindagem sobre a vida dos nossos filhos. A gente protege eles. Porque o ladrão, ele não vem e não rouba o cadeado e vai embora. Ele quer roubar o que está dentro da casa. E o que está dentro da casa são os valores, é a sua geração. Entende? Então Satanás, ele quer bater no casamento, ele quer destruir o casamento para ele pegar o que está dentro. E o que está dentro? É a nossa geração. Então, se eu tenho um casamento fraco, eu tenho uma geração fraca. Se eu tenho um casamento fraco, eu tenho uma casa fraca. Se eu tenho um casamento fraco, eu não tenho altar dentro da minha casa. E aí que eu pego um gancho na palavra do pastor. Se eu não tenho um altar dentro da minha casa, eu não tenho nada. Entende? Altar, trono, governo. Eu boto assim: nós somos reis, sacerdotes e profetas. O vovô Rael já me ensinou isso. Eu aprendi. Eu sou sacerdote, então eu tenho que estar dentro da minha casa. Eu sou o profeta, então eu tenho que ter um trono dentro da minha casa para falar. E eu sou o rei dentro da minha casa. Eu tenho um governo que não é meu, mas é de Deus, porque eu sigo o governo de Davi, segundo Deus. Não é segundo meus pensamentos, mas é segundo de Deus. Então eu tenho um altar, eu tenho um trono e eu tenho um governo. Se lembra de Elias? Vamos lá, Elias. Elias, quando derrota Jezabel, ele faz o quê? Primeiro ele faz um altar. O altar vem. Ele tem um trono, ele fala: Jeú, vai lá. Jeú sai, e quando Jeú chega, o governo já está caído. Ele fala assim: joga ela. E ela desce. O que aconteceu ali? Um altar, irmão. Elias tinha um altar. Elias tinha um trono. E Elias tinha um governo. Altar estabelece trono. E trono estabelece governo. E o governo de Deus é na nossa casa. Entende? Por que Elias fez? Por que Elias não tirou Jezabel? Aí a gente fala assim: Jezabel é aquela mulher. Jezabel é demônio. Jezabel é um governo. É algo que vem desde o início do mundo para tirar a figura de Deus. É um sistema demoníaco. Não é a mulher, não é... Ele veio sobre a mulher porque tem Acabe ali. Que tem quem se sujeita a ele. Mas ele é um sistema que quer entrar no lugar do sistema de Deus. O sistema de Deus é o sacerdote falando, é a ordem que vem do céu. Não é que alguém inventou, é uma ordem que vem do céu. E a nossa casa precisa ver essa ordem. Então a gente tem que ter em casa um altar de adoração. Eu não posso fazer como Acaz fez, tirou os altares, tirou os utensílios, tirou os valores de adoração da casa. Não tem oração na casa, não tem nada. Se lembra da oração da hora do almoço? Tem casa que nem tem essa oração na hora do almoço. A passo que antigamente você chegava na casa de um católico, você chegava lá, você via uma Bíblia aberta, ele não lia não, mas tinha aberta lá a Bíblia. Aquilo ali é um valor que alguém falou para ele, que ele tinha que deixar ali. Aquilo ali é um valor que alguém falou assim: na porta da sua sala, logo na entrada, deixa a Bíblia aberta. É um valor. É um valor. A passo que os crentes, que têm outros valores muito maior do que só a Bíblia, ele não cuida desses valores. Ele não cuida para esses valores chegar até a vida dos filhos dele. Nós estamos falando, chegar na vida dos meus filhos os valores de Deus, eu vou ter uma geração sadia. Uma geração que vai buscar a Deus, se lembra? Uma geração que vai guardar esses valores. Uma geração, irmãos, que vai... Não é muitas das vezes o que eu faço, mas é o que eu deixo para eles. Entendeu?
Não é o que eu vou não é o que eu vou ter. Eu vou deixar uma herança para o meu filho, eu vou deixar uma herança, tem que correr atrás, eu tenho que trabalhar, eu tenho que deixar casa, carro, uma boa poupança. Tá, e aí? Mas o quê? Não, porque isso aí ele vai. Não vai, irmão. Deixa o valor sagrado, o valor eterno na vida dele. Você sabe que mês passado, nós fomos lá em Campos, lá com o pastor Mateus, professor Mateus convidou a gente para ouvir um rapaz falando sobre cultura judaica. Rapaz, aquilo ali eu saí apavorado. Eu falei, meu Deus, que loucura. Que coisa. Os caras, eles cuidam da família dele até a morte. O povo judeu, ele cuida da família dele desde o nascimento até a morte. Até após morte. Tem as fases direitinha, colocada. A criança chegou a 3 anos de idade, ela é desmamada, ela sai de perto da mãe e começa a andar com o pai quando é menino. Quando é com a mulher, ele começa a andar com a mãe e a mãe leva ela até os 13 anos. Quando chega aos 13 anos, eles pagam uma pessoa, dos 3 anos até os 13 anos, eles pagam uma pessoa, um tutor, para cuidar da vida do seu filho. Mas cuidar como? Ensinar inglês? Não, ensinar a palavra de Deus. Aqueles que não têm muito dinheiro, eles mesmos fazem. Eles sentam e fala na cabeça das crianças. Quando a criança chega aos 13 anos de idade, ele sai para trabalhar, ele começa a trabalhar, ele sai para trabalhar procurando emprego. Não, irmão, assim não. Ele já sai no foco, aonde o pai dele está. Ele está. E aí ele chega aos 18 anos de idade, ele já tem tudo porque ele já está trabalhando desde os 14, quando o Vitor falou aqui. Quando chega aos 18, ele não fica procurando o que vai fazer depois dos 18 anos. Não, ele olha para uma varoa, ou a varoa olha para o varão e fala assim, eu vou me casar. Então o pai fala, tá bom. Ele já tem tudo certinho, ele tem a vida dele com Deus, o altar estabelecido na vida dele, que ele vai levar para a casa dele, e ele casa, e ele vai cuidar da sua vida, da sua família, e aí depois vem os filhos, vem a outra fase, e quando ele está a ponto de morrer, ele está preparando o corpo dele para pós-morte. Você fala, Marcelo, que loucura é essa de pós-morte? Irmão, porque tem gente aí que acha que morreu, acabou tudo, mas não morreu tudo. Morreu, começou tudo. Entendeu? E aí o cara guarda o altar dele até o dia final. Se lembra? A gente canta muito. Ele guarda o altar dele até o dia final. E ele passa isso para os filhos dele. E os filhos dele ficam lá ouvindo aquilo ali. Não é uma história. É aquilo que a Bíblia, que a Torá, que aqueles que guardam, a Torá ensina. E eles aprendem desde criança. Aposto que a gente aqui lá de baixo não pensamos nada disso. A gente toca a vida de maneira doidada e vamos que vamos. E é hoje e pronto, acabou. Mas não é assim, irmãos. É um modelo dos céus que veio para aquele povo seguir. Não foi um modelo que qualquer um deu. Foi um modelo do céu que veio para eles seguirem. Para eles buscarem. Para eles estarem dia por dia. Então há um altar estabelecido, há um trono e há um governo de Deus. Você lembra que Acais ele andou fora dos governos? Ele andou fora do governo de Davi? Ele não deixou legado nenhum. Só que Deus é um Deus de geração e Deus guarda a geração. Deus guardou o filho dele. Deus guardou o filho dele. Irmãos, entenda, nós temos que ter dentro dos nossos lares, Pastor Paulo, temos que ter dentro dos nossos lares balizadores de Deus. Balizadores são regras que mostram que Deus ele vem primeiro e depois vai vindo as coisas eternas e depois vem as seculares. Você tem que ter balizador na vida do seu filho. Seu filho não precisa ir para a escola para aprender. Ele tem que ir para a escola, desculpa. Mas ele não precisa chegar na escola e falar assim, a escola que vai educar não, quem vai educar o seu filho é você. Quem vai falar que aonde que ele tem que andar é você. Aqui está a filha dos meninos, aqui está a filha das meninas. Aqui é você, aqui não é você. Não é esperar para o governo, o governo está montando uma cartilhinha e aquela cartilhinha vai vir. Não, antes da cartilha chegar, a Bíblia já está. Entendeu?
Antes da cartilha chegar, a Bíblia já está lá. E aí, quando você passa na escola, igual eu passei essa semana, cheguei lá, estou na escola para levar na Sara, quando olho para o lado, está tendo uma oração, e eu olho para a hora, em frente à fila, está David e Francélio orando pelaquela fila todinha. Falei, glória a Deus, é isso. Entendeu? Ah, não é porque Davi, não, é porque ali está tendo um balizador, ali está tendo uma regra. E ele estava orando, e eu achei muito bonito, achei de Deus aquilo ali. Por quê? Tinha uma fila dos meninos e uma fila das meninas, não estava misturado, menino com menina, aquela bagunça toda que a gente vê. Mas quem tem que fazer isso é você, na sua casa. Quando o seu filho sair do cultinho, ele não tem que sair correndo. Não, ele sai, ele pega a Bíblia dele, e ele sai direitinho. Porque ele vai para outro culto, que é para as crianças. Não é um culto de criança, um culto bagunçado, é diferente a proposição, é para eles, entendeu? É para eles vão lá e adoram, e muitos vão lá fazer bagunça, aí eu chamo, tá bom, mas eu amo a vida dele, eu quero que tenha um balizador na vida dele. Falei, filhinho, fica quietinho, porque ele está em adoração. O mesmo Deus que está lá na igreja está aqui, e você não vai fazer bagunça aqui. E aí eu falo aquilo ali, mas eu entendo que não, ainda dá. Posso fazer das mães. Às vezes pensa, mas eu creio que Deus está fazendo a obra. Então, irmãos, a gente cuida das crianças, nós, pais, mães. Eu não estou falando só do pai, não, estou falando da mãe também, que a mãe dá o sal. Eu creio. E Deus, ele vai, tira o excesso. Mas, irmãos, nós temos que ter um altar na nossa casa. Nós temos que ter um altar de Deus, porque só assim, estou terminando, porque só assim o Senhor vai fazer aquilo que Ele quer fazer na vida dos nossos filhos, na nossa geração. Ele vai guardar a nossa geração, Ele vai cuidar da nossa geração. Irmãos, e eu gosto de falar, e eu fico apavorado quando eu vejo as crianças, às vezes, fazendo, sabe por de quê? Porque os irmãos acham assim, é filho de fulano. Não é filho não, irmãos, é seu filho, é da sua casa, é seu irmão. Você lembra que Jesus falou assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele falou quem era? Não, toda a criatura. Aí você fala assim, sou evangelista. Sou evangelista. E na sua casa, você é evangelista? Não é, não começa na sua casa. Você não é evangelista do seu filho, você vai ser evangelista aonde? Se a guerra está sendo perdida dentro da sua casa, você vai ganhar lá na rua. Com Satanás lá, a Vera lá. Satanás vai estar lá, vem ele, cara, com o doido. Ele vai ganhar o quê? Entendeu? Então, quando o senhor vê uma criança correndo na igreja, não espera o pastor chamar não, irmão. Você segura ele pelo braço. Ei! Não, o que está acontecendo? Você está passando mal? Está precisando tomar uma água? O que você quer, meu filho? Você vai aonde? Você está procurando seu pai? Você está perdido? Aí falou assim, não, meu pai está lá na frente. Eu falei, eu sei que seu pai está lá na frente. Você está fazendo o que aqui? Não. Olha, veja bem. Vou falar da Bíblia para você. Olha, cuidado. Que a Bíblia diz que quando Davi ia andando pelo caminho, chegou lá cuidando das suas ovelhas lá, Davi estava trabalhando. Veio um grande urso, veio um leão, e comeu Davi. Quis pegar Davi. Só que Davi estava armado. E você está armado? Não. Olha, cuidado para você não ser comido de onça no meio da igreja. Filho, mas aqui não tem onça, tio. Você que aí eu dou, Heraldo, você que pensa, menino, bobinho. Você que pensa, bobinho. Procura seu pai rápido e vai, senta perto dele. Eu falo para as crianças lá de casa, eu estou sentado no meio da igreja porque eu estou com a Ana Sara. Vocês, ou o meu lado, ou a minha frente, nunca atrás de mim. Porque não inventaram um óculos com retrovisor, para mim ficar olhando o que você está fazendo atrás das minhas costas. É na minha frente, meu filho anda na minha frente. É assim, irmãos. Você está entendendo como é que é? É fácil. Você bota seu filho ou do seu lado ou na sua frente, você não vai ter problema com irmão nenhum. Mas meu filho faz muita bagunça. Não faz não, querido. A irmã Maria Angélica falou que na casa de crente não tem gritaria. A hora que ele chegar lá, você agarra da Quênia,
tem aquela sandália Kenia. Aquela sandália Kenia que se... Kenia. Ah, tá. Ai, obrigado, pastora. Então tá. Você vai nas canelas dele e você desce a primeira. Aí, teve uma propaganda da igreja, da Rede Globo, aquela meretriz ordinária, botou uma propaganda que o pai pega a sandália e quando vê, levanta um monstro em cima do pai, coitadinha. Não, você esquece aquela propaganda. Você pega e dá uma primeira, pá, e marca. Aí, igual a minha filha ia pro balé, falei assim, agora você coloca a meinha do balé, vai ficar uma lindeza. Pode ir, filha, vai nessa tua força. Entendeu? Sabe por causa de quê? São balizadores que a gente coloca na nossa casa. Aí chega na igreja, você sabe como é que está andando, você vem andando aí. Não que eu estou falando nada que é fora do que a gente vive, irmãos, mas você não vai ouvir o pastor parar o culto de adoração para chamar a atenção do seu filho, que eu acho um absurdo. Não o pastor chamar a atenção, não é isso. É você, o seu filho correr, porque eu dá vontade de pegar ele e pegar para mim, levar lá para casa. Fala assim, vem comigo, querido. Então você vai ver. Sabe, irmãos, é isso. Mas é tudo na palavra. Você pega a palavra, você vai na palavra e mostra para ele, olha, filho, se você não andar no caminho do Senhor, você vira comida de onça. Você pode ser, aqui, ó, você pode ser vendido para o Egito. Você pode. José tirava onda lá com os irmãos dele agarrou ele e vendeu ele. Tá certo que é promessa de Deus, eu creio que a gente sabe, mas a criança, ele precisa ouvir umas verdades. E a Bíblia está com muita verdade. Tem baleia que come. Então, irmãos, entenda. Deus, ele quer salvar a nossa geração. E eu vou terminar aqui. Porque... pastor já até parou de tocar, eu já sei que é para mim terminar. Amém? Glória a Deus. Então, o que acontece? Só para fechar. Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. É interessante, Jesus, ele é campeão de como diz aí, de audiência. Porque, veja bem, Lucas, capítulo 10, conta a parábola dos 70. Ele envia, ele fala assim, ó, vem aqui e vamos enviar vocês vão sair e vão entrar nas casas, vocês vão pregar, E aí os discípulos todos animados, e eles entram nas casas. E depois eles voltam e falam assim, mestre, você não sabe que loucura, que demoniada. Olha, expulsamos no teu nome, eles saíram. E da onde que eles... Aí Jesus disseste bem, quando você estava lá eu vi, Satanás saindo como um raio. E aí eles estavam onde, Alex? Eles estavam nas casas. Era nas ruas? Sim, mas eles entravam nas casas. E eram nas casas que estavam cheias de bicho, cheias de troço errado. E eles levaram o evangelho é a mudança, é a salvação, é o Messias chegando para eles. E na nossa casa não pode ter demônio entrando pela janela, demônio entrando pelas portas, porque entra pelas portas, porque você deixa entrar pelas portas. Entendeu? Na nossa vida tem janelas espirituais, portas espirituais, que eu deixo o demônio entrar. Ah, você vai, Marcelo, mas você está endemoniado? Não. Eu estou tirando os valores que foram colocados pela vida do meu pastor sobre a minha vida, e aí eu estou deixando devagarzinho. Exemplo, a criança recebe um tablet, esse de Natan, está aqui comigo aqui, me ajudar, ou um celular. Aí você fala, filho, você vai orar? Ah, eu vou orar. Então tá, ele pega o celular e leva. Esse dia eu aprendi isso. Aí ele leva o celular, só que mesmo celular, que ele abre os joguinhos, que ele vê mensagem, que ele entra nas redes sociais um pouquinho ali para falar com as coleguinhas, ali ele está lendo a Bíblia no celular. Só que eu sei que a Bíblia de Deus no meu celular, ela é sagrada, é um livro sagrado. Ele é um livro sagrado, eu sei que ele é. E ele está aqui no celular de uma outra maneira, mas é o mesmo livro. Só que a paz que seu filho não entende isso ainda. Ah, talvez entenda, mas não entenda, não está formado, não está formatado isso na memória dele. E aí o celular toca, é uma mensagem. Aí no meio da oração, no meio da mensagem, no meio da sua devocional,
Você traz o celular para o culto, você atende o celular, o pastor está falando. Tudo bem? Fala aí, estou aqui no culto, Chega no culto, desliga o celular, cara. Traz a Bíblia, mostra para o seu filho. Ah, mas eu não tenho filho, meus filhos estão tudo grandão, tudo... Mas aí tem um exemplozinho do filhinho, do irmão do lado. Que você abre a Bíblia de vovô Rael, era a coisa mais interessante do mundo. A Bíblia dele era toda marcada aqui, ó, do ladinho dela, que de tanto que ele abria ela, ou de tanto que ele abre, ele deve ter outras, mas aquilo ali me chamava a atenção. Então o meu filho tem que ver que a minha Bíblia está marcada do lado. Eu posso ler no celular, sim, eu não estou falando para você não usar isso, mas eu estou falando que nós temos que marcar uma geração. E é a vida das nossas crianças. E não é a vida do meu filho, mas é a vida das nossas crianças, entendeu? Não é a minha vida, não é a vida dos meus filhos, porque os filhos não são meus filhos, eles são da igreja. Eles são a geração da igreja. A passo que hoje a gente vê uma loucura aí, catando pessoas para trabalhar aqui, catando pessoas para trabalhar ali. Ai, fulano está fazendo aqui, fulano está ali. Mas a passo que tem outros que estão assim, eu não estou nem aí. Por quê? Porque não foi bem formado na geração deles. Porque eles vão trabalhar aqui, vão trabalhar ali, vão trabalhar aqui, vão sair de manhã para a igreja, vão voltar só à noite. Você fala assim, meu Deus, esse cara está o dia inteiro na igreja, glória a Deus, ele está trabalhando. Deixa ele está trabalhando. Mas a gente não forma isso aí, sabe o que acontece? Alguns formam, e aí a igreja fica lesada. Porque uns só trabalham e outros ficam olhando, porque você não ajudou a formar, quando você tinha chance de formar. Aí, quem eu estei? Ah, é o pastor. Vai tudo pela conta do pastor. Mas você está tirando os utensílios da sua casa e botando debaixo da parede lá. Você não senta na mesa com a sua criança. Você não senta na mesa do seu filho. Eu chego na casa do pastor, tem 2 mesas na casa do pastor. Uma na sala e uma lá na outra salinha lá. 2 mesas, cheio de cadeira. Ele senta ali, Sara da vida, Biel, a pastora, um convidado, todo mundo na mesa. A passo que você chega na sua casa, é uma banqueta virada para a parede. É só você e a parede. Não tem ninguém. Você não tem comunhão de mesa. Se você não tem comunhão de mesa, você não tem comunhão na igreja, porque você não gosta de conversar com ninguém. Está entendendo? É simples, é coisa simples. É só você tirar exemplos da sua casa. É só exemplos da sua casa. Você casa, você vai para casa e fala assim, dinheiro é pouco, as coisas são poucas. É uma banqueta. Você vai para casa... Você vai casar com pouco dinheiro, igual eu casei? Você não se preocupa. Põe uma mesa bem grande, e a cama e uma geladeira, ali, um fogãozinho lá. Está bom. Ah, não tem televisão, não. Glória a Deus que não tem televisão. Porque você vai entender que qualquer coisa que tira a atenção da mesa. E é interessante, você lembra quando, para encerrar agora é para encerrar. Você lembra quando eu falei que o Senhor mandou construir a casa e na casa Ele mandou botar uma mesa lá no final? Antes de chegar no Santo do Santo tinha o quê? Uma mesa. E em cima da mesa tinha o quê? Tinha os pão. Tinha os pães. Tinha um pão. Glória a Deus, pastora. Glória a Deus. Tinha lá pães lá da apropriação. E olha, entenda. Pastora, irmãos, você lembra o que é paternidade? O que é cuidado? É tudo, tá? Graças a Deus, meu pai. Não tem problema com isso. Aí, entendeu? Tem uma mesa lá. Aí tem o Santo dos Santos. A passo quando o seu pai senta na mesa com você, ele vem, Deus vem e faz aquilo que ele fazia no passado. Porque quando Deus queria curar enfermidade era na rua, mas quando Deus queria falar o coração era na mesa. Entendeu? Quando Deus queria curar os enfermos, cegos, mudo, era lá na rua, era aquele monte de multidão, aquele negócio todo. Mas quando Jesus queria curar o coração do tipo, ele sentava na mesa, colocava um pão e ele sentava na mesa e curava o coração dos discípulos. Aí você não quer sentar na mesa. Olha lá em casa, Larissa, é muito engraçado. Larissa, eu estou trabalhando lá na Chatuba, entregando carta. Aí quando vê, o telefone toca. Aí eu falo, meu Deus, o telefone tocou. Aí a Larissa, pai, tá pronto, tá? Amém, filho. Ela não fala assim, pai, legal, tudo bem? Ela fala assim, pai, tá pronto, tá? Porque ela sabe que o almoço já está ficando pronto. Pai, ó, tá acabando já, tá? Eu já sei que ela está me esperando para eu descer, para ir sentar na mesa com eles para almoçar. Entendeu?
A gente pensa assim, é bobagem sentar na mesa, é correria do dia a dia, eu tenho que trabalhar em tantas escolas, em tantos lugares, mas sentar à mesa com o seu filho, sendo homem ou sendo mulher, pai ou mãe, é importante para o seu filho entender que a mesa é lugar de conversa, de diálogo, não é lugar de abrir o celular. Às vezes eu vou pegar o celular para falar com alguém, para ligar para ela, papai, estamos na mesa. Papai, obrigado, filho, desculpa. Eu peço desculpa e eu me comporto. Entendeu? É isso, então, andar com Deus e pedir a Deus para transformar a minha casa, a minha geração é isso, é você pegar os valores de Deus, que está dentro da casa dele, e levar para a sua casa. O altar já é um valor, é o máximo de valor, é o altar. E você coloca o altar lá na sua casa, e o governo vem, e o trono vem, e o governo vem. É aquilo que o pastor falou, você coloca o altar, e aí vem o trono e vem o governo de Deus na sua família. Entendeu, irmãos? É mais ou menos assim que a gente tem entendido nesse tempo, e a gente tem ouvido de todos os lugares, você abre a internet para ouvir alguém falando, alguns homens de Deus sérios falando na nossa nação, eles estão falando essa mesma coisa. Eles estão falando a mesma coisa que o pastor falou aqui, ó. Entendeu? E você não deu o valor, porque você não tinha vindo aqui na quinta-feira. E hoje tem muitos que não estão dando valor, mas isso não é problema nosso. Entenda, eu aprendi que o joio tem que estar no meio do trigo. Porque quando eu começar a frutificar, o joio vai aparecer. Aí eu falei assim, puxa, meu irmão é joio, cara. Meu Deus, tenha misericórdia. Sabe por quê? Porque cresce no meio do trigo. O trigo está aqui ouvindo a palavra, mas o joio não está. Se vira. Tomou de graça agora. Entendeu? É isso. Não posso falar o que eu penso não, irmãos, porque senão eu vou falar besteira. Mas é isso. A palavra de quinta-feira, eu nunca vi. A palavra de quinta-feira, eu falei, meu Deus, que palavra. Manuela, a palavra que o pastor trouxe aqui hoje. Está lá anotado. Mas eu posso que outros não olharam aquilo ali. Mas só que a conta deles vai vir, sabe por causa de quê, Alex? Porque a guerra que eles vão passar, eles não vão vencer. Eles vão deixar lá uma conta para o filho dele pagar. O filho dele vai pagar quando ele estiver no seu ministério. Aí é você que paga também junto com o filho dele. Mas se ele tivesse aqui ouvindo, ele ia passar naquele lugar em Deus, ia vencer, ia colocar uma bandeira, quando o filho dele passasse, só ia pegar a bandeirinha, botar nas costas, ia caminhar, e ia só vencendo. E a passo que ele não estava aqui para ouvir a palavra, ele deixou de ganhar aquela guerra ali, e aí quando ele tiver para lutar aquela guerra ali, vai estar lá com você, e aí quem vai ganhar, quem vai ter que lutar com ele? Você. Aí para a igreja, para as coisas, vai travando, o carro não anda. Por quê? Porque os nossos irmãos, entendeu a palavra? Como é que ela é cortante e penetrante? Amém, irmão? Fica de pé, nós vamos orar. Peço a Deus que me perdoe, que tenha misericórdia da vida dos irmãos que ouviram tanta coisa que veio na minha cabeça e eu começo a falar, você tem que parar, porque senão eu vou falar muita besteira. Amém. Então, irmãos, vamos ajudar. Não é ajudar a mim. Não. É ajudar a igreja, cuidar dos nossos filhos e ver semana que vem o Senhor trabalhando na vida deles, as crianças falando em línguas, as crianças orando, criança pegando o microfone, eu vou lá na frente, eu vou orar, e vai orar, eu quero pregar, e você vai pregar. Entendeu? Esses são os valores do céu. Não é o valor da igreja, é o valor do céu que a gente está seguindo a Bíblia. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos orar, irmãos. Vou deixar que eu não vou dar, não é porque eu estou pedindo para ele parar de falar, não. Só tem pena de quem foi embora. Tudo tem propósito. Tudo tem propósito. E os olhos de Deus estão sobre todas as coisas. Irmãos, está falando com Ludmila ali. Eu falando com Ludmila. Meu Deus do céu. Jesus curava na rua. O aleijado, faz o ministério dele. Agora a cura é na mesa. Quem vai embora não ouve essas coisas. Não ouve essas coisas. E eu acho que Deus reserva os ouros dele, deixa os coisas aí
E os filhos ficam. Aí falou assim, agora vocês comem. Porque a nossa prioridade não é nosso almoço. Deus está provando, irmãos. Preste atenção. Deus está nos provando de muitas formas e de muitas maneiras. Deus olha as nossas prioridades. É por isso que a gente vê gente vencendo e gente sucumbindo. É pesado você ficar aqui. Como foi pesado para alguns, talvez sair daqui quinta-feira, 10h20 da noite. Mas no tempo que nós estamos vendo, irmãos, às vezes você fica na fila de um banco 3 horas para ser atendido. Você não reclama. Às vezes você passa o dia inteiro num banco para resolver um problema. Quando você sai, graças a Deus eu resolvi. Oi. Eu ia para a igreja e ele me disse assim, não, eu vou ficar com papai. E papai dizia, não leva os filhos para ficar comigo. E vou falar para vocês, talvez meus filhos não precisariam passar de tantas coisas se eu, como mãe, como chefe, se eu tivesse me posicionado e dissesse, não, ó, você não vai, você não conhece os filhos, mas eu conheço. Hoje, para onde glória meus filhos estão na casa do Senhor, porque eu consegui perseverar e Deus trouxe. Mas eu sei, muito bom eles passaram. Então eu quero dizer, eu não disse. Desde o início do curso, Deus falou para mim, que as irmãs não receberam coração, não negligenciem a vida dos filhos de vocês, porque os maridos de vocês não estão aqui. Orem, tragam. Se os maridos não estão, tem uns irmãos como o Marcelo que agarram no braço e falam, ó, aqui não, aqui tem ordem. Amém. Glória a Deus. Por eu negligenciar a posição que achar que poderia deixar de trás. Não deixa não, põe na frente, vocês são Amém. Eles têm 10 anos, têm 8 anos, porque depois que fazem, Marcelo, 15, eles dizem que não, eu vou com meus filhos. Isso. Então, Deus abençoe a sua palavra. Amém. Bênção de Deus. Bênção de Deus. A rede, irmãos, vai passar. E Deus está nos ajuntando. Vai passar uma rede aí. Só que eu quero ir na puxada da rede. Eu não quero ficar aí, não. Levante sua mão para o Senhor. Agradeço o Senhor pelo privilégio que Ele nos deu. Senhor, muito obrigado, Deus. O salmista já dizia, Pai, que um dia na sua casa vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Vale mais, Senhor. Eu quero dizer, Senhor, vale mais. Vale mais estar aqui. Foi uma manhã de bênção, de fartura, de alegria, de palavra, de instrução. Deus nos supriu de todas as formas, de todas as maneiras. E eu quero te dizer, Pai, não é pesado para nós estarmos aqui. Todo conforto temos, estamos na fresca, estamos no lugar guardado. Agora nós vamos para casa, vamos partilhar o nosso pão, nós vamos comer, nós vamos desenvolver a nossa vida. Tivemos o tempo do Senhor, agora todas as outras coisas nos serão acrescentadas sem detrimento. Nós cremos nisso, o Senhor é o nosso Pai amado. Muito obrigado. E nos faça retornar com alegria para isso, onde certamente Deus há de completar aquilo que Ele começou a fazer. Ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, despede teu povo em paz e que a alegria no coração deles seja multiplicada e a vitória esteja sempre sobre eles. A vitória de Jesus. Nós adoramos e te bendizemos no nome de Jesus. Deus os abençoe. Com a paz do Senhor. Benção, irmão. Glória a Deus.